Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Nesta edição do Simplifísica, a professora do Instituto de Física da URGS, Carolina Brito, vai falar sobre as mudanças que estão ocorrendo no clima, o aumento da temperatura do planeta, quais as consequências para a nossa vida e o que podemos fazer para diminuir o problema. Confira agora o Simplifísica, mudanças climáticas no planeta Terra. Então, deixa eu começar o tema por qual a gente veio, né, todo mundo veio aqui assistir, que são as mudanças climáticas. Eu acho que esse tema é realmente o tema, eu diria que é o tema um dos temas mais importantes da atualidade. Vocês vão entender o porquê, eu acho, ao longo da palestra. Vamos começar, então, mostrando imagens. Tá? Isso aqui são fotos do Alasca, na mesma estação do ano, em anos diferentes. Tá? Então, vocês veem aqui o Alasca no verão de 1917 e o Alasca no verão de 2015. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Basicamente, aqui existia uma geleira e ela não existe mais. Então, deu tempo não só da geleira recuar para lá, a geleira continua lá, mas ela é muito menor. Deu tempo, inclusive, de construir aqui, de criar aqui vegetação. Tá? Então, observem aqui nessa foto a escala de tempo. Isso aqui, escala de tempo de um século. Tá? 100 anos aconteceu isso aqui. Esse aqui é uma outra foto do Alasca, em 1940 e 2005. De novo, aqui onde tinha uma geleira, agora tem um lago. Tá? Então, escala de tempo de uma vida humana. 65 anos aconteceu isso aqui. Se eu olho para o Himalaia, no outono de 56 e outono de 2007, de novo, onde tinha gelo, agora tem água. E se eu olho para o nosso vizinho Peru, aconteceu alguma coisa muito similar, onde tinha gelo, tem água. Então, aqui, notem o seguinte, isso aqui foi o ano que eu nasci, um ano antes de eu nascer. Então, quer dizer que numa escala de tempo de uma vida, da minha vida, não tem mais o gelo no Peru. Tá? Então, essas imagens, elas mostram que as mudanças que estão acontecendo, elas acontecem numa escala muito rápida. Tá? Então, derreter uma geleira numa escala de uma vida humana é muito rápido. Bom, então, eu quero falar nessa apresentação, claro que fotos não provam nada, né? Então, o que eu quero falar para vocês é, além das fotos, quais as evidências que nós temos das mudanças climáticas. Tá? Então, eu quero mostrar quantitativamente que nós temos evidências para isso aí. Depois eu quero contar para vocês por que elas estão acontecendo, como é que eu posso entender as mudanças climáticas, as consequências dela e o que eu posso fazer para mitigar e adaptar. Então, são 4 etapas que não têm o mesmo tamanho, eu vou gastar bastante tempo nas 2 primeiras e menos tempo nas 2 últimas. Bem, aqui eu trago para vocês 3 tipos de evidências. Tá? Então, a primeira delas é o aumento da temperatura média global, a acidificação do oceano, elevação do nível do oceano, diminuição do gelo e o aumento da incidência de eventos extremos. Tá? Eu não vou ter tempo de falar sobre essas 2 aqui, essas 2 aqui nesse momento, vou me deter nessas 3 aqui, que são talvez as mais impactantes, eu acho. Bem, o que é isso aqui? Então, isso aqui, todo mundo ouve falar do aquecimento global. Né? Eu acho que é o que mais aparece na mídia, é que a Terra tem se esquentado. Então, vamos ver como é que a gente pode medir esse aumento. Isso aqui é o que a gente chama de anomalia da temperatura. Os climatologistas gostam muito de falar de anomalia de temperatura. O que é uma anomalia de temperatura? Então, aqui eu trouxe uma analogia. Tá? Imaginem que vocês conhecem uma pessoa que é sempre mais ou menos alegre. Tá? Tem esse bonequinho aqui, então ele está sempre alegre, sorridente. Então, na média, o comportamento dele é alegre. Eventualmente, ele pode estar muito triste, ou impressionado, ou sei lá o quê, ou ele pode estar extremamente feliz. Esses 2 comportamentos aqui
são anomalias com relação ao comportamento médio dele. Então, os climatologistas falam muito de anomalia de temperatura, que significa dizer que a gente faz a média de um intervalo de tempo e depois diz assim, olha, a média da temperatura entre 1880 e 2015 é uma média qualquer, e eu agora pego a temperatura de 1880 e subtraio da média, e eu me dou conta de que eu tinha menos 0,25 graus Celsius de diferença. Agora, se eu olho em 2016, eu tenho aproximadamente mais 0,5 graus Celsius com relação à média. Tá? Então, é assim que a gente observa a variação de temperatura. Observem aqui a escala. A escala aqui começa em 1880, que é o momento onde a gente começa a medir a temperatura. Significa dizer que o homem foi lá e colocou estações diferentes e ele consegue medir a temperatura. Nessa escala de tempo de 130 anos, a temperatura média da Terra subiu por 1 grau Celsius, mais ou menos. Tá, então, é legítimo. Então, isso aqui são 4 curvas que são feitas por institutos diferentes de pesquisa, Instituto Americano, Instituto Europeu e Japonês, e todos concordam que a temperatura média da Terra, notem que ela aumentou nos últimos 130 anos. A pergunta é a seguinte, será que 1 grau Celsius de temperatura global média é muito? O que vocês acham? Uma variação muito grande. Bom, isso é um argumento muito bom, mas tem outras razões. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo que eu não consegui botar na apresentação, então eu vou colocar aqui. Esse vídeo é um vídeo da NASA também. Tá? Então, só para vocês entenderem o que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo aqui é o seguinte, eles fazem a média no globo inteiro, a média nesses 130 anos, e depois, nesse caso aqui, ó, nos anos de 1919 a 1923, notem que essa parte do globo, por exemplo, tem 1 grau a mais de temperatura do que a média. Essa parte do globo aqui, América, tem aproximadamente 2 graus a menos que a média. Tá? Então, é isso que está mostrando esse vídeo. Então, notem que a escala aqui vai de menos 2 a 2 com relação à média. Primeira observação, o aquecimento na Terra não é homogêneo. Há lugares bem mais frios e lugares bem mais quentes. Tá? Então, vamos ver o que acontece ao longo do tempo. Ao longo do tempo, notem que alguns anos eram mais quentes, alguns anos eram mais frios, e a partir da década de 80, o globo ficou mais quente. Tá? Então, a partir da década de 80, não tem mais essa flutuação que tinha antes, a Terra se torna mais quente, e observem que 1 grau de temperatura média pode significar muito mais em alguns lugares do globo. Então, se a gente olha lá em cima, ó, é pelo menos 2 graus Celsius a mais, mas provavelmente mais, porque a escala não me permite enxergar. Então, a temperatura da Terra aumentar 1 grau em média significa dizer que em vários locais eu tenho muito mais do que isso de aumento de temperatura. Notem também que em alguns locais pode estar esfriando. Isso não é proibido. Tá? A outra maneira que a gente pode enxergar isso aí é os extremos de temperatura. Vocês sabiam que o ano passado foi o ano mais quente desde que se tem registro da história? Pois é, o ano passado foi mais quente, 2015 tinha sido mais quente, 2014 tinha sido mais quente. Então, nós temos 3 anos consecutivos de eventos de extremos. Tá? Então, notem que não só a Terra tem aumentado a temperatura, como agora a gente tem, a cada ano, um recorde com relação ao ano anterior. Não só isso, isso aqui é um gráfico de temperatura, notem que 2016, todos esses anos aqui, os meses entre janeiro e agosto, foram recordes de temperatura. Foram os meses mais quentes que se tem registro na história, desde que a gente tem registro, que é 1880. Então, algumas consequências disso aí, e claro que medidas, já atualmente, a gente já tem medida disso aí, é a elevação do nível dos oceanos. Então, entre 1870 e os anos 2000, nós tínhamos medidas na Terra, na superfície da Terra, e nós medimos que alterou 20 centímetros em 130 anos. Nesses últimos 20 anos, houve um aumento de 8 centímetros. Ou seja, apesar do aumento total ser menos de 30 centímetros, que é uma coisa assim, a taxa de aumento tem aumentado. Ou seja,
nas últimas 2 décadas, houve um aumento de 4 centímetros por década, alguma coisa assim. Sendo que, anteriormente, nos últimos 130 anos, tinha tido um aumento de menos de 2 centímetros. Então, a taxa de aumento tem aumentado. Não só o aumento acontece, mas a taxa aumenta. E isso aqui é uma constatação que eu acho que é a parte mais grave da mudança climática, que é o fato de que a gente tem encontrado, estatisticamente, muito mais evento extremo. O que é um evento extremo? Evento extremo, por exemplo, é uma chuva muito forte, é uma seca prolongada, é uma inundação, chover até inundar, esse tipo de coisa que acontece de forma natural no planeta. A diferença é que agora a gente tem vivido extremos dos extremos. Tá? Então, esse artigo aqui que eu coloquei aqui, ele compila, ele reúne todos os últimos eventos da última década e ele mostra que houve recorde em cima de recorde. Por exemplo, aqui, eu só vou citar um, aqui ele coloca chuvas, ondas de calor, surto de tornado, furacões. Eu vou citar só um que eu acho que deve estar mais ou menos recente na cabeça de vocês, que foi o furacão Katrina. Vocês lembram do furacão Katrina? O furacão Katrina aconteceu, então está aqui ele representado em 2005. Ele foi um dos furacões, de uma série de furacões, de uma série de tempestades tropicais, que foi recorde. E ele invadiu aqui os Estados Unidos e destruiu grande parte de New Orleans. Tá? Então, aqui o artigo traz 1.836 mortes. Eu tive em New Orleans faz 2 semanas, conversando com as pessoas de lá. O número de pessoas que moravam em New Orleans era 600 mil e caiu para 400 mil. Então, notem como um evento desse tipo pode impactar a vida das pessoas. Né? Então, os eventos extremos que estão acontecendo em maior escala, em maior intensidade nos últimos tempos, têm um impacto gigante na vida das pessoas. Tá? Então, eu não vou citar todos os outros, eu só quero citar que, se a gente estima os custos desses eventos extremos, eles são enormes em termos de vida humana e de custo financeiro mesmo. Tá? Obviamente, quando eu falo de evento extremo, a gente pode pensar o seguinte: países mais desenvolvidos vão se adaptar com maior facilidade. Né? Então, obviamente, um evento desse tipo, que aconteceu em New Orleans, num país rico como os Estados Unidos, teria um impacto ainda mais forte num país mais pobre. Bom, então agora vamos pensar o seguinte, ok, as mudanças climáticas, espero que vocês estejam convencidos de que elas estão acontecendo. Né? Então, a gente tem medida quantitativa disso. A pergunta é por quê? O que está acontecendo na Terra? Para explicar por quê, eu vou explicar um modelo que é o modelo mais simples que a gente pode imaginar para entender um pouquinho essa mudança, que chama-se modelo de balanço energético da Terra. Basicamente, assim, tudo que a Terra recebe de energia, menos aquilo que ela dá de energia, define quanto que ela vai ter de temperatura. Né? Analogia para isso, a gente pode pensar no balanço financeiro de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa tem um salário, né, um salário bruto, digamos que ela ganhe R$100. Mas ela não toca em R$100, ela tem que pagar imposto. Digamos que ela pague 30% de imposto e ela fique líquido, ela fica com R$70. Agora, imaginem que os gastos dessa pessoa em educação, alimentação, enfim, é de R$70. Tá? Então, sobra para ela, não sobra nada. Significa dizer que ela não vai aumentar a riqueza dela. Ela vai manter a riqueza dela. Então, se a Terra conseguisse emitir tudo que ela recebe de energia, ela manteria a sua temperatura. Tá? Então, o fato de que a Terra está aumentando a temperatura tem um desbalanço nessa coisa aí. Quem faz o papel do salário da Terra é o Sol. Tá? Então, o Sol é responsável por quase toda a energia que a gente ganha, mas nem tudo que chega na gente, a Terra recebe. Grande parte disso, ela reflete. Tá? Então, aqui, essa parte de reflexão, que a gente chama albedo, é o equivalente do imposto. Tá? O que sobra para a Terra, aqui, líquido, é o salário menos imposto, que seria o Sol menos o albedo. Então, o que a gente recebe é tudo que o Sol quer mandar, menos aquilo que a Terra reflete. O que a gente gasta? A Terra se esquenta, e como todo corpo quente, ela reemite. Ela vai reemitir numa frequência que a gente chama infravermelho, só que nem tudo que ela reemite consegue escapar para o espaço. Grande parte do que ela reemite fica preso na atmosfera. É o que a gente chama de efeito estufa.
Tá? Então, o efeito estufa ele é provocado por alguns gases que estão aqui. E eu vou gastar um pouquinho de tempo no efeito estufa, porque tem muita confusão nesse nome, né? Eu já vi alguns negacionistas do clima dizer, inclusive, que o efeito estufa não existe. Isso é bastante chocante, porque o efeito estufa foi descrito em 1824. Faz quase 2 séculos que a gente conhece o efeito estufa e a gente entende o efeito estufa. Claro que em detalhes cada vez melhores, mas a gente já conhece ele há quase 200 anos. Esse efeito estufa é um efeito natural da Terra. Ele aconteceria com ou sem a presença do homem. Tá? O que significa isso? Significa que nessa faixa aqui, ó, dentro da atmosfera da Terra, tem alguns gases. Quais gases tem ali? Principalmente nitrogênio e oxigênio. Mas tem 1% que a gente chama de outros gases. Entre esses outros gases, tem o que a gente chama de gases de efeito estufa, que principalmente são os H2O, água, vapor d'água, e o CO2, que é o nosso grande vilão. Bom, quer dizer, é o grande vilão em excesso, não ele em si. Então, como é que a gente sabe que esses gases são responsáveis por reter o calor? Porque a gente sabe medir isso aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho um espectro do Sol. Toda essa faixa amarela aqui é aquilo que o Sol, que a Terra recebe do Sol lá em cima. Se eu botar um detector lá em cima na troposfera, eu meço essa curva amarela aqui, que me fala quanto de energia eu tenho para cada frequência. Se eu coloco um detector na superfície da Terra, eu tenho essa curva vermelha, que me mostra que eu recebo menos e também eu não tenho algumas energias específicas, chamada banda de absorção. Essas bandas aqui são assinaturas de alguns gases. Então, a gente sabe que a Terra retém calor por causa desses gases. Para vocês terem uma ideia, esse efeito é tão natural que, se não fosse esse efeito, se não tivesse H2O na atmosfera e CO2 na atmosfera, a temperatura média da Terra seria menos 15 graus Celsius. O que significa dizer que nós não teríamos nem vida da forma como a gente conhece. Tá? Então, quer dizer, o efeito estufa é essencial para a vida na Terra, é natural. O problema do efeito estufa é o excesso. Mas isso é outro capítulo. Então, o que a gente pode fazer, já que a temperatura média da Terra está aumentando, o que está acontecendo nisso aí? Né? Eu tenho que pensar, em termos do balanço, ou a energia recebida está aumentando, ou a energia emitida está diminuindo. Mas, de alguma maneira, eu estou fazendo com que isso aqui está aumentando. Logo, ou isso aqui está diminuindo, ou isso aqui está aumentando. Alguma coisa está acontecendo. O que pode ser essa alguma coisa? Olha, pode ser que o Sol tem alguns ciclos. Então, talvez seja o ciclo solar. Muitos dizem isso. A gente vai ver que não é. Não é essa a razão. Muitos pensam que pode ser a órbita da Terra, que a órbita da Terra varia numa escala de tempo de muitos mil anos, mas a gente vai levar em conta e vai ver que não consegue responder por essa diferença. Pode ser o albedo, né, que é o imposto. Quer dizer, será que o imposto está diminuindo ou aumentando? A gente vai ver. E pode ser também que a gente esteja mexendo na atmosfera da Terra. Ou seja, se a gente estiver alterando a atmosfera da Terra, a gente está alterando o efeito estufa. E a gente vai ver que isso aqui é o que está acontecendo. Bom, mas dentro desses efeitos aqui, vocês notam que esse efeito aqui, ó, vários desses efeitos aqui são naturais. Existiriam com ou sem o homem. Então a gente pode se perguntar, será que a Terra tem um clima constante ou sempre variou? E a resposta, aqui eu tenho uma curva, que é a anomalia da temperatura, é quanto a temperatura variou nos últimos 800 mil anos. Ou seja, aqui eu tenho, então, o tempo zero significa os anos 2000. E notem que a gente consegue saber a temperatura da Terra nos últimos 800 mil anos. Obviamente, a gente não tinha estações nessa época, né? O homem, inclusive, não existia nessa época. O homem surge, o Homo sapiens surge mais ou menos aqui. Então, claro que tudo isso aqui não é medida direta. Como é que a gente faz isso aqui? A gente tem medidas chamadas paleoclimáticas, onde a gente extrai, por exemplo, informações da temperatura usando testemunhos de gelo, que é o caso dessa figura aqui, e tem outras maneiras também, mas o fato é que essa aqui a gente tirou assim. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho como é que a gente fez. Mas observem o seguinte, essa curva está nos mostrando várias coisas muito importantes. A primeira é a seguinte, notem que há 800 mil anos atrás, quase 1 milhão de anos atrás, a temperatura da Terra era menos 8 graus com relação ao que é hoje. A Terra tinha menos 8 graus do que agora. Mas notem, por exemplo, aqui, ó, perto dos 4 mil anos atrás,
nós tínhamos 4 graus a mais. Tá? Então, notem que a temperatura da Terra sempre variou. Não é uma novidade ocorrerem mudanças climáticas. Mas qual é a coisa flagrante aqui? A coisa flagrante aqui são as escalas de tempo. Observem que para acontecer uma variação aqui, eu preciso de 120 mil anos. Então, as escalas de tempo naturais da Terra são escalas de tempo enormes. Vocês viram lá fotografias de geleira que se acaba em 100 anos. Né? Então, as escalas de tempo são outras. Tá? Então, observem outra coisa aqui que eu não comentei para vocês ainda, mas G aqui significa uma era glacial. E G significa uma era interglacial. Então, o fato de que a Terra diminui 8 graus significa dizer que a Terra vai para uma era glacial. Então, notem que 8 graus de temperatura pode levar a Terra para uma era glacial. Só para a gente ter uma ideia de quanto que 1 grau pode ser importante. Tá? 8 graus leva a Terra para uma era glacial. E outro detalhe importante dessa figura aqui é que a gente entende ela. Se eu levar em conta as mudanças na órbita da Terra, eu não tenho tempo de contar aqui, a gente pode conversar se vocês quiserem, mas eu entendo essa curva aqui. Se eu levar em conta as mudanças de órbita da Terra, eu consigo entender essa curva aqui. Então, isso aqui é natural, a gente entende, só que é em escalas de tempo enormes. Tá? Agora, se eu olho... claro, a gente pode se perguntar se as mudanças climáticas atuais fazem parte desse ciclo aqui. É uma pergunta também legítima. No entanto, quando eu olho para esse testemunho de gelo, aqui o que a gente faz, vocês estão vendo aqui, é um cilindro. O homem vai lá, ele cava um cilindro no gelo, e quanto mais profundo a gente vai, mais a gente avança no tempo. Tá? Então, a cada mais ou menos 4 metros de gelo, o que a gente faz é derrete o gelo e conta quais elementos estão presentes ali. Então, a ideia é que esse gelo foi sendo depositado ao longo dos milênios. Portanto, quanto mais fundo eu vou, eu consigo saber o que tinha na Terra naquela época. E o que a gente enxerga é o seguinte: o CO2 da Terra variou. Variou exatamente como a temperatura. Então, ele tem esse ciclo aqui. E ele também... Então, observem o seguinte. Aqui, o valor mínimo de CO2 é aproximadamente 175 partes por milhão. Numa era glacial. Numa era interglacial, eu fico abaixo de 300 partes por milhão. Só que, olha o que aconteceu nos últimos 200 anos. O homem lançou na atmosfera isso aqui de CO2. Então, se vocês olharem de novo as escalas de tempo, observem que para fazer variar o clima da Terra entre uma era glacial e uma era interglacial, o CO2 variava aproximadamente por 100 partes por milhão, em 120 mil anos, enquanto que a gente foi capaz de colocar na atmosfera da Terra os mesmos 100 partes por milhão em menos de 200 anos. Então, o que está acontecendo? As mudanças são naturais. O que não é natural é a escala de tempo. A gente está fazendo isso aqui numa escala de tempo que, para uma era, em termos de clima, é 1 segundo. O que acontece é que as espécies não conseguem se adaptar numa mudança climática tão abrupta. Bem, só para fazer um zoom aqui nos últimos, nessa parte aqui, isso aqui é medida, né? Então nós temos medidas diretas desde 1960 e nós chegamos em 2014 em 400 partes por milhão, que era, na verdade, um número que a gente esperava chegar muito depois. Né? A gente já atingiu. Bem, eu quero resumir um pouco essa parte aqui para vocês. E o que vocês estão vendo aqui é a anomalia da temperatura. De novo, eu volto para os dados que a gente tem medida desde 1880 até 2014. Nesse caso aqui, a pessoa fez uma média em 30 anos e está desenhando a temperatura da Terra com relação a isso. Então, lá no começo, eu não tenho variação. E aqui em 2014, eu tenho aproximadamente 1 grau a mais. A pessoa que fez esse gráfico aqui, ele disse assim, vamos testar cada um dos elementos possíveis para alterar a temperatura da Terra. Ele pegou um modelo, desligou tudo que ele não queria e colocou só os ingredientes que ele quer. Ele perguntou, será que esse ingrediente consegue descrever esse padrão que eu estou observando? A primeira coisa que ele faz é tentar mudar a órbita da Terra. Tá? Então, observem que a temperatura, nesse período de 100 e poucos anos, a órbita da Terra não altera em nada a temperatura do planeta. Depois ele coloca a variação do Sol. Tem um ciclo solar de 11 anos. Aí ele coloca isso no modelo
não descrevem nada a temperatura da Terra. Se eu só tivesse essa alteração do Sol, a temperatura da Terra teria se mantido constante, ou com uma pequena variação. Se eu considero os vulcões, porque os vulcões, quando eles entram em erupção, eles acabam eliminando vários elementos, então eu poderia supor que isso esquenta a Terra. Observem que, se eu coloco os vulcões nesse modelo, não acontece nada. Se eu levo em conta as razões humanas, daqui os efeitos naturais, eu não consigo descrever esse padrão aqui. Tá? Então, só os fenômenos naturais não conseguem explicar a mudança que a gente está observando. Vamos pensar agora o que acontece com a ação do homem. Tá? Então, isso aqui é deflorestação. Na verdade, inclui tudo que o homem faz, inclusive como o homem desmata para plantar, enfim, são coisas que são importantes, mas que, no fim das contas, é o uso da terra. Notem que, se eu levar só isso em conta, a temperatura da Terra teria, inclusive, diminuindo um pouquinho. Eu não estou falando que tem que desmatar, só estou falando o que o modelo está prevendo. Depois, se eu levo em conta a poluição com ozônio, que algumas pessoas pensam que pode ser a razão, nada acontece. Se eu falo dos aerossóis, os aerossóis é a poluição, basicamente. São pequenas partículas que ficam em suspensão no ar. Esses caras aqui estão resfriando o planeta. Por quê? Porque tem propriedades ópticas interessantes que fazem com que o Sol, a energia solar, seja refletida. Então, os aerossóis estão resfriando o planeta. E agora eu olho os gases de efeito estufa. Então, observem que os gases de efeito estufa, eles seguem um padrão bastante parecido com o que eu estou observando. E agora, se eu coloco todos os elementos, todos os fatores humanos junto, notem que a curva azul, ela segue exatamente a mesma tendência daquela que eu observo. Então, observem o seguinte, essa curva azul aqui é o resultado de um modelo onde eu coloco todos os efeitos humanos no modelo. E o que eu consigo enxergar é que o efeito é completamente bem descrito. Claro que os detalhes eu não consigo enxergar, mas o modelo climático não pretende enxergar detalhe. Notem que o padrão é bem descrito. Então, aqui eu coloco todos os efeitos, mas a mensagem aqui, efetivamente, o responsável por esse aumento de temperatura média global é a ação do homem. Consequências dessa história toda. Aqui eu estou trazendo para vocês uma figura, está aqui embaixo, que é do IPCC, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Esse é um painel que foi criado em 88 pela ONU e reúne muitos cientistas. E esses cientistas têm o papel de estudar o que tem sido feito no resto do mundo, em termos de clima. Eles reúnem os resultados, resumem os resultados e conseguem explicar aquilo para o que eles chamam de policymakers, pessoas que fazem políticas. Então, por exemplo, quando tem lá os acordos entre países, o que eles se baseiam sempre nos resultados do IPCC para definir políticas. Então, o que faz o IPCC? O IPCC reúne esses dados. Observem o que eles preveem como aumento do nível do mar. Essa curva aqui, azul forte, é a média de vários modelos. Por que essa curva tem um erro tão grande? Porque nesses modelos aqui, eles têm que incluir muitos cenários de emissão de gases de efeito estufa. Por que eles têm que incluir? Porque tem uma parte que é ciência e uma parte que é política. Vocês viram ontem que o Trump acabou de dizer que ele não vai seguir os acordos que o Obama tinha feito. Ou seja, o cenário mundial acabou de mudar ontem. Todas as imagens, todos os cenários mais ou menos positivos que nós tínhamos de redução de emissão, agora está... Não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Né? Então, o que o IPCC faz? O IPCC tem que colocar aqui dentro a dúvida do que os políticos farão. Quem que vai reduzir? Então, tem tem essa grande dúvida aqui, mas o mais provável que vai acontecer é que o nível do mar vai aumentar por 50 centímetros até 2100. Tá? Então, é o mais provável. Notem que depois tem incertezas aqui, que eu vou comentar depois, que vem do fato de que tem alguns fenômenos não lineares, que eu vou comentar agora. Não dá para ver porque essa... Mas algumas estimativas mais dramáticas falam em 1 metro, algumas estimativas mais otimistas falam em 10 centímetros, mas a média mais provável é 50. Bem,
Eu quero comentar uma coisa que é um problema no tratamento de clima, que são as consequências que a gente tem dificuldades de estimar. Por exemplo, assim, quando os mantos de gelo se derretem, tem várias coisas que podem acontecer que eu não sei exatamente o que vai ser. Por exemplo, quando vocês pegam um copo de água e uma colher de açúcar, se vocês colocarem um segundo copo de água, diminui a salinidade. Vocês estão reduzindo a salinidade. O que acontece quando o gelo derrete é que a gente coloca no mar água fresca. Como o sal que tem ali é quase constante, o que acontece é que a salinidade diminui. Isso é um problema? Sim, porque a salinidade é totalmente conectada com a densidade da água. Então, se a densidade da água diminui, vai modificar as correntes marítimas. Isso é um problema? Sim. Essa corrente que vocês estão vendo aqui, ela é responsável por distribuir o calor na Terra. Exemplo. Você conhece a corrente do Golfo? Ouviu falar da corrente do Golfo? É uma corrente que sai da América Central aqui e vai até a Europa. Tá? Então, essa corrente é uma corrente quente que é responsável por esquentar a Europa. Por exemplo, uma cidade na Europa, na mesma altitude de uma cidade nos Estados Unidos, ela é mais quente, por causa dessa corrente aqui. Então, algumas teorias falam que o fato dessa diminuir a salinidade vai alterar isso aqui, que vai alterar isso aqui. Ou seja, a Europa pode ficar mais fria em função do aumento de temperatura da Terra. Então, tem alguns efeitos que não são muito evidentes, que pode acontecer ao contrário. Outro problema que pode acontecer, essa imagem aqui é uma imagem do albedo da Terra. Se vocês olham aqui, nessa parte tem gelo. Então, aqui, vocês não conseguem ver, mas aqui significa dizer que o albedo ele é da ordem de 70%. O gelo reflete quase toda a energia que chega. Aqui tem mar, né? O mar absorve a energia. Então, notem que o fato do gelo derreter transforma um material que era refletor num material absortor. Então, a gente pode alterar o desbalanço energético da Terra. Isso são coisas que são difíceis de estimar, mas são processos que podem acontecer. Depois a gente tem vários estudos, mas realmente muitos estudos que tratam do impacto disso nos seres vivos. Tá? Então, aqui eu trago algumas imagens só de... Aqui é um exemplo de um ataque de morsas que acabou tendo que ocupar o continente, porque o gelo derreteu, eles perdem a casa delas, então elas vão se aglomeram no continente, a maioria acaba morrendo. O mesmo acontece com os ursos polares. Mas tem realmente muitos estudos que tratam desses impactos. Eu não vou falar de todos, mas eu vou falar de um trabalho recente que reuniu vários outros trabalhos e tentou resumir o que acontece, o que os trabalhos concluem. E o que esse cara aqui mostra, ele está interessado em saber a extinção das espécies, não só não o efeito mais amplo, mas a extinção. E o que ele conclui é que 1 em cada 12 espécies pode ser extinta por causa das mudanças climáticas. Aqui eu não estou falando de caça ilegal ou de agricultura, de qualquer outro fenômeno. Somente mudança climática. O cara isola esse fator. Só que ele diz uma coisa ainda mais impressionante, que é o fato de que, no futuro, se a gente continuar emitindo tanto CO2 como a gente está emitindo hoje, a extinção pode ser de 1 para 6. 1 a cada 6 espécies pode ser extinta. E não só, então, extinção significa que ela vai sumir do planeta. Tá? Mas tem outros efeitos que podem acontecer que são menos graves que esse, mas, enfim, a gente tem um cenário aqui complicado. Esse gráfico aqui eu coloquei para vocês porque ele... Não dá para ver nada aqui, mas o fato aqui é que ele estima qual é a probabilidade de acontecer em cada continente. E, infelizmente, aqui na América do Sul, é onde a probabilidade é maior, no estudo que ele fez, seguida da Oceania. Aqui tem uma dimensão importante da mudança climática, né, que é o fato de que, apesar da China e dos Estados Unidos serem os maiores emissores, não interessa, a gente é o maior prejudicado. Então, as emissões que acontecem de CO2, elas têm um impacto global, né, independentemente de quem lança. E, finalmente, eu quero comentar um pouquinho, aqui de novo tem um mapa, quem quiser olhar esse tipo de coisa que eu tirei do IPCC. Basicamente, aqui, eu só quero mostrar para vocês que isso aqui é o mapa mundi, e esses bonequinhos aqui, por exemplo, indicam qual é o impacto para as pessoas. Esses aqui indicam qual é o impacto para a produção de comida. Esse aqui indicam qual é o impacto de fogo. Então, eles conseguem mapear onde tem mais problema. Só para vocês entenderem o que pode acontecer, por exemplo, aqui,
É um estudo que mostra que nessa região aqui, que é uma região de altitude, os tipos de doenças transmitidas por animais que antes morriam no inverno e não morrem mais porque a temperatura está um pouco mais elevada, então acaba acontecendo que tem um problema de doenças que agora têm mais chance de se propagar. Então, esse tipo de processo, o IPCC estima. Tá? Estima e tenta verificar o quanto que isso pode ser impactante em termos de mudanças climáticas. Bom, eu estou quase no fim, mas eu quero, antes da gente falar do que fazer, eu quero que vocês resumir em 3 frases o que eu falei até agora, que é a mensagem que eu gostaria que vocês ficassem, que é o fato de que o clima da Terra sempre variou. Né? Isso não é uma novidade. O clima da Terra variou e variou muito. A gente viu umas figuras ali. E as espécies, elas se extinguem o tempo todo, de maneira natural. Tem várias espécies sendo extintas e aparecendo, isso é natural. O problema da mudança climática é a velocidade com a qual elas estão acontecendo. Elas acontecem tão rapidamente que as espécies não têm tempo de se adaptar. Por isso que elas se extinguem. Então, as espécies incluem a gente. A gente faz parte desse globo tentando se adaptar. E a principal causa dessa mudança climática rápida é o excesso de CO2, né, que desde a Revolução Industrial a gente colocou na atmosfera da Terra aumentou a concentração em mais de 100 partes por milhões de CO2. Então, isso provoca um excesso de efeito estufa. E esse aqui é o grande vilão. Não o efeito estufa em si, mas o excesso dele. E eu gosto muito dessa frase aqui, apesar dela ser muito triste. Eu gosto dessa frase, que ela foi dita pelo professor Jefferson Cardia Simões. É um professor da URGS, que é um especialista em climatologia. Ele disse assim: as mudanças climáticas são um problema para daqui a 100, 200, 300 anos. Depois disso, o problema terá sido resolvido, para o bem ou para o mal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o planeta ele vai sair ileso da gente. O planeta não está sendo destruído, ele vai se recuperar. Ele está sempre mudando. Para ele, o ser humano aqui, não aqui, tanto faz. O que pode acontecer são as espécies serem extintas. Então, se a gente não tratar de resolver o problema nos próximos 100, 200, 300 anos, ou nós seremos também extintos, e o problema terá sido resolvido para o mal, ou a gente vai se adaptar e vamos resolver o problema para o bem. Então, essa frase aqui, eu acho que resume um pouco essa mensagem aqui. Então, a gente tem que fazer alguma coisa logo. Se não for logo, não tem por que fazer. O que a gente pode fazer? O IPCC tem 2 linhas principais. Uma delas é mitigar. Isso ataca a raiz do problema. Ele diz assim, ó, a gente tem que emitir menos CO2. Então, isso significa mitigar o problema. A segunda linha é adaptar. A gente tem que reconhecer o problema existe. A gente tem que diminuir os riscos de mudanças climáticas. A gente tem que reconhecer que a temperatura está mais elevada, que o nível do mar vai se elevar. Então, a gente tem que construir infraestrutura para dar conta disso. A gente tem que resolver o problema de segurança alimentar. A gente tem que garantir que a coisa vai se manter bem, num clima mais seco, talvez, mais cheio de eventos extremos. A gente precisa prever catástrofes melhor, então melhorar a tecnologia. E a gente tem que conseguir fazer com que as populações mais frágeis consigam se adaptar. Então, isso é a dimensão adaptação. A dimensão mitigação é o seguinte: a gente precisa emitir menos CO2. Só que essa curva aqui é uma curva de fornecimento de energia primária no mundo. Então, observem que nos últimos anos, primeiro, quase dobrou. A gente só usa mais energia. De todas essas aqui, tem 1% que vocês não estão vendo, né, porque está ruim o mapa, é porque não dá para ver. 1% de energia renovável. Ela está aumentando, a gente tem investido dinheiro, está baixando o custo, mas é 1% da demanda de energia. Então, tem 1% de energia totalmente limpa. Depois tem aqui biocombustível, que é o nosso álcool que a gente tem aqui no Brasil. Tem a energia nuclear, que todo mundo fala mal, mas ela é limpa de CO2, então seria bom dar uma investida nela. E o resto, ó, gás natural, petróleo e carvão. Então, 80% do que a gente consome ainda é altamente poluente para a atmosfera. Tá? Então, a gente continua emitindo muito CO2. Então, se a gente não consegue melhorar o fornecimento, a gente tem que melhorar o consumo. Isso significa dizer que a gente tem que consumir menos.
consumir menos o quê? Menos tudo, menos carro, menos avião, tem que andar de bicicleta, tem que consumir menos. Tem que consumir menos, tem que reciclar, tem que reusar. E aqui eu deixo vocês com duas fotos de lixo, que é um problema que eu nem vou ter tempo de comentar, é um problema gravíssimo, que tem a ver com o nosso consumo. Tem a ver com o tratamento de lixo mal feito, mas tem a ver com o consumo. E tem uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, é o David McKay, que infelizmente faleceu no ano passado. Ele tem um livro muito interessante que fala sobre energia. E ele diz assim, se todo mundo fizer pouco, pouco será feito. Tá? Então não adianta a gente pensar que eu vou desconectar o meu celular da parede e vou trabalhar para a mudança climática. Se eu calcular a energia que eu economizo com isso aí, equivale a 10 segundos a menos de carro por ano. Então, a gente não pode se enganar e dizer, eu estou fazendo um pouquinho. Não adianta fazer um pouquinho. Alguma mudança mais... a mudança de paradigma tem que ser feita para que a gente consiga resolver o problema numa escala de tempo dos próximos 100, 200, 300 anos, como dizia o Jefferson. Eu agradeço e deixo para vocês alguns links que eu usei para essa apresentação, alguma coisa em português, e 2 livros que eu acho muito legal. Um sobre clima, que é do James Hansen, que é um cara que ele é um pouco apavorante, assim, mas é interessante para entender um pouco. E esse livro aqui, que é do David McKay, onde ele faz esses cálculos de quanto que eu preciso de energia renovável se eu quiser manter o nosso atual padrão de energia, padrão inglês de energia, de uso de energia. Obrigada a todos. E aí, gostou desse Simplifisca? Você pode assistir mais do canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quiser. Até mais!